Quiumbas e Eguns. Eguns nada mais são do que os espíritos que já desencarnaram, e Quiumbas quer dizer exatamente a mesma coisa. Apenas se dá entre eles uma diferença de evolução. Se não vejamos, Eguns são todos os que desencarnaram, tiveram vida humana, em contraposição aos orixás, que são forças da natureza. Caboclos, pretos velhos, crianças, Iesus, entidade de Umbanda, são Eguns. Óbvio-se, quando digo que Iesus, entidades de Umbanda, são Eguns, é porque no candomblé, Exu é orixá, divindade. É o orixá intermediário entre os demais orixás e os homens. Quiumbas são Eguns ainda muito atrasados na escala de evolução espiritual, são considerados negativos e que por vezes, se fazem passar por outras entidades, normalmente por Exus, criando no leigo, um ponto de vista muito negativo em relação a estas entidades, os Exus, por eles mistificados. É sabido que o termo evolução é extremamente relativo, e dentro de uma mesma qualidade de entidades, poderá variar muito o grau de evolução entre cada um deles. O que quero dizer é que entre os caboclos, assim como entre os pretos velhos e outras entidades, sempre haverá um que esteja um pouco acima, e um outro um pouco abaixo na escala de evolução espiritual. O certo, no entanto, é que estas entidades, caboclos, pretos velhos, crianças, Exus e algumas outras, já chegaram a um nível de evolução tal, que os permitem diferenciar o certo do errado e procurarem humildemente ajuda e colaboração das entidades de níveis mais altos, no sentido de auxiliar aos filhos que os procuram, nos momentos em que seus conhecimentos, permissão ou capacidade de trabalho são impotentes para a ajuda. Normalmente se ouve: você está com o encosto de um Egum muito perigoso. Você precisa fazer uma obrigação para despachar este Egum que está complicando sua vida. Isso realmente pode acontecer, pois como já dissemos, Egum é todo espírito desencarnado. E pode acontecer que por ainda estar num momento de evolução espiritual ainda atrasada, esteja sendo usado para feitiços ou malefícios e até mesmo por ignorância sobre sua atual condição de desencarnado, Egum. Por vezes, em virtude de desencarnes violentos ou inesperados, o espírito não se apercebe ou não aceita sua nova condição fluídica e sente-se como um de nós, ainda encarnados. Sendo assim, ele mantém-se muito próximo, principalmente de seus entes queridos quando em vida, tumultuando suas vidas, em virtude da diferença de vibração de suas energias. Este Egum precisa certamente ser esclarecido e afastado. Várias doutrinas se ocupam deste mistério de maneiras diferentes, comprovando que é necessário que os níveis de vida, encarnada e desencarnada, mantenham suas independências. Nota-se a diferença então entre os Eguns, entidades e Quiumbas. Na realidade, Egum é a qualificação de todo e qualquer espírito desencarnado. O seu nível de evolução é que o especificará. Quando nos referimos aos espíritos vampirizadores, aos incitadores ao vício ou àqueles que se aproximam de nós sempre para o mal, os quais são comprados por quem tem a alma maculada pela maldade, para nos impor males ou feitiços, esses serão certamente os Quiumbas, mas numa generalização muito comum, sempre nos referimos a eles como Eguns. Pela vaidade e às vezes pela ignorância, muitos não admitem que possam estar sendo mediunizados por um Egum, qual seja, um caboclo, um preto velho ou mesmo um Exu, para um trabalho de caridade. Desmistifiquemos então o conceito de Egum. E tentemos de todas as maneiras, pela caridade, pela fé, pela oração e pelo trabalho espiritual, elevarmos cada vez mais nossos Eguns de fé para que, pelo trabalho deles, possam ser cada vez mais atraídos para os caminhos de luz, aqueles Eguns, os Quiumbas, que ainda se encontram nos lamaçais da espiritualidade.